O herói desta história é um mestre na arte do disfarce. Para algumas pessoas, ele apareceu em formato de cunha. Para outras, como um cone. Mas, independentemente da forma que assumiu, ele sempre foi o número 1. Sua história é a nossa história. É uma história de lutas, de sabedoria. Uma história sobre as origens dos números. Nós veremos como o 1 ajudou a criar as primeiras cidades, como ajudou a construir impérios e como inspirou algumas das mentes mais brilhantes da história. Também conheceremos sua participação no modo de funcionamento do dinheiro. Por fim, veremos como o 1 se associou ao 0 para dominar o mundo em que vivemos hoje. Um mundo digital que funciona com uns e zeros. These words that I'm now speaking were first written down on my computer using a code of ones and zeros. Even my image coming into this digital TV has been sent through the ether as a series of ones and zeros. So how did these two digits come to dominate our world? They didn't always. In fact, for most of human history, 0 simply didn't exist. It's 1 that really counts. A história do número 1. Então, de onde veio o 1? Bom, sua história começa no início dos tempos, há 3.042.659.000 anos. Desde o dia em que o primeiro 1 se libertou da sopa primordial e alcançou terra firme e seca. Not really, just joking. In fact, the origins of 1 are shrouded in mystery. Trata-se de um mistério que somente nossos mais remotos ancestrais poderiam esclarecer. A certa altura, um deles deve ter sido o primeiro ser humano a utilizar o 1 para fazer uma contagem. Mas quando? Ever since man could make marks on bones, he's been, well, making marks on bones. But what about the fellow who scratched marks like this 150,000 years ago? Is it possible that he could have been counting? Could these scratches represent a series of 1s? Well, the experts tell us that, giving due weight to the scientific and archaeological evidence, they haven't a clue. O que eles já sabem ao certo é que o 1 é muito mais novo do que nós. It's not until quite recently, a mere 20,000 years ago, that we get the first really solid evidence that 1 existed and that someone was using it for counting. O nascimento do número 1. É claro que ele não era assim quando surgiu. Na época, o 1 era apenas um risco em um osso. Neste osso, ele é conhecido como o osso Shengo. It was found quite recently in the Congo. And look, you can see these scratches. We know that each represents a 1. How can we be so certain? Well, someone must have been counting, because there are 60 scratches along this edge of the bone and another 60 along this edge. And on the back, they're in equally numbered groups. And you can't do that without counting. O osso Shengo pode ter marcado um momento crucial para a humanidade. Os zoólogos nos dizem que outros mamíferos conseguem contar até 3 ou 4, mas não vão além disso.
Transformando o 1 em um risco, nossos ancestrais foram capazes de contar até 4, 5, 6, se fossem sujeitos bem espertos. Na verdade, podiam contar o número de uns que quisessem. And that is what gave us the edge over the lions and the tigers. From now on, counting knew no limits. One was growing up into a big boy. Nessa mesma época, os seres humanos estavam deixando a faixa da pobreza. E esse fato mudaria para sempre a história do 1. Eles pararam de viver em cavernas e começaram a construir seus próprios refúgios, as casas. O próximo grande evento na vida do número 1 aconteceria na antiga civilização dos Sumérios no Oriente Médio, perto do ano 4000 a.C. Aí está. Around this time, the people of Sumer decided to give one his independence. They stopped scratching him on a bone and set him free by representing him as a token. Essa transformação mudou não apenas a vida do 1, mas o curso da história. The invention of tokens allowed the Sumerians to do something that nobody had done before. If you add notches to a stick or a bone, you can do just that, add. But with tokens, you can take away. So, say you've got 6 chickens and you eat 5 of them. Oh, look what you've got. Indigestion. No. You've invented arithmetic. It was the biggest breakthrough in one's life so far. But why did it happen here? To find out, we have to go somewhere where it didn't. Conheça os Walfres do interior da Austrália. Esse povo vinha tocando a vida aqui há 35 mil anos, mais ou menos, até que um antropólogo apareceu e notou que eles não usavam números. People get very interested in wordplay because in our language we don't use numbers. We have a word for one, but that's about it. Até recentemente, os Walfres viviam sem usar números. Mas como é que eles conseguiam? The things that you do in your world are done differently here. Take Jabulari here. He never grew up with any numbers at all. Never Jabulari. I'm not martida. Kienra. Kala I'm not kodoro. Pan. Bijan. Jabulari dá o nome de seus netos, mas não diz 4. Não faz parte do seu vocabulário. Pan. Walfres das velhas gerações não falam em termos de períodos exatos do dia, referem-se apenas à posição do sol. Nem falam em distâncias, porque sua terra não é mapeada com números, mas com canções, que contêm todas as informações que eles precisam. Esses cantos tradicionais, profundamente enraizados em sua cultura, são fonte de imenso orgulho nacional. O fato é que na tradicional vida Walfre, eles não precisam de um sistema numérico, tampouco de aritmética. Então, por que do outro lado do mundo, 6.000 anos atrás, o povo da Suméria sentiu a necessidade de transformar o 1 em um cone e inventar a matemática? What was so different about life in the Middle East? I mean, why were people here so keen to get into maths, of all things?
Maybe it was because there were so many people living in the same place. Diferentemente dos Walfres, os sumérios viviam em cidades e cidades precisam de organização. Os grãos tinham de ser estocados e distribuídos, e para descobrir quanto cada pessoa devia receber, a aritmética era essencial. Foi por isso que os sumérios transformaram o em peças na forma de cone. Essas peças tornaram possível a aritmética exigida para mensurar riquezas, calcular ganhos e perdas e, o mais importante, coletar impostos. Podemos culpar a vida nas cidades pela invenção da matemática. The ability to do arithmetic wasn't the only thing the Sumerians needed for their civic programs. They also needed to be able to keep a permanent record of their calculations. But hold on, the written word hasn't been invented yet. Numbers, it seems, were the world's first writing. Aconteceu assim. Números específicos de peças eram colocados em envelopes de argila por segurança. Os envelopes eram então fechados. Mas após fechar o envelope, como você se lembraria de quantas peças ele continha? Tinha um probleminha aí. Mas espera um pouco. Pegava-se outra peça para fazer marcas no envelope. Tantas marcas quanto fossem os cones colocados lá dentro. Então, alguma mente brilhante percebeu que o envelope não era necessário. Na verdade, nem os cones eram. Bastava simplesmente fazer as marcas diretamente em um tablete de argila e pronto, tinha-se o registro dos números. A noção de escrita havia nascido. Os matemáticos sumérios já conseguiam manter registros permanentes de seus cálculos que podiam se tornar mais complexos do que nunca. Poucas pessoas eram iniciadas nos mistérios dos números, e elas eram treinadas desde a infância. Tornaram-se uma elite poderosa e muito bem paga que até hoje nós valorizamos. Isso mesmo. O maior presente dos sumérios para o mundo foi o reverenciado contador. O número 1 foi disciplinado e organizado como jamais fora. Tornou-se uma ferramenta poderosa que podia ser usada, por exemplo, para construir impérios. Exatamente o que aconteceu com o número 1 em sua encarnação seguinte. O número 1 se torna uma medida. Egito, 3.000 anos antes de Cristo. Nas mãos dos sumérios, o 1 havia se tornado parte de um complexo sistema de contagem. Os egípcios iriam estender seus talentos ainda mais. Além de caminhar lentamente, não sorrir e manter-se em formação, os egípcios amavam coisas grandes. Grandes edifícios, grandes estátuas e grandes exércitos. Também criaram números realmente grandes. E o modo como eles os escreviam nos oferece um fascinante reflexo da hierarquia da sociedade egípcia. Primeiro, os números do homem comum, do dia a dia. O número 1 era representado por uma simples linha. O 10 era uma corda. O 100, uma corda em espiral. Todos humildes números para os trabalhadores. Mas então vinham os números para os aristocratas, números para impressionar. 1,000 is a lotus, symbol of pleasure. 10,000, a commanding finger. And then the number for pharaohs, a number the Sumerians never even dreamt of. 1,000,000. The sort of number only a pharaoh would need to count his prisoners. Era o primeiro 1.000.000 da história. E o símbolo que eles usaram foi o de um prisioneiro implorando perdão. Ou será um contador implorando para não ter de contar mais prisioneiros? De qualquer modo, o número 1 nunca esteve tão ocupado. But one had another job the Egyptians wanted it to do. Perhaps the most important job of all.
Eles precisavam que o número 1 ajudasse no canteiro de obras. Os egípcios eram construtores entusiasmados e davam muito valor à beleza. Mas é impossível criar belos edifícios sem medir com precisão. E não dá para medir com precisão sem saber qual é a sua unidade. Ou seja, o que você quer dizer quando se refere ao 1. Para resolver esse problema, os egípcios fariam algo que ninguém fizera antes. Definiriam sua própria versão do número 1. Ela se baseou no comprimento do braço de um homem, do ombro à ponta dos dedos mais a largura de sua mão. O número 1 passou a ser conhecido como cúbito, a medida para todas as coisas. A incontestável régua. Estes uns oficiais, os cúbitos mestres, de tão importantes, eram guardados com todo o cuidado nos templos. Faziam-se cópias deles que eram então distribuídas para que em todo o império, em qualquer projeto em construção, todos soubessem o que se queria dizer com 1. And with this simple measuring stick, the Egyptians were able to complete their vast construction projects with astonishing accuracy. Se o número 1 não tivesse se tornado o cúbito, algumas maravilhas do mundo poderiam ser, um pouco menos maravilhosas. By transforming one from counting things to measuring things, the ancient Egyptians hadn't just opened up a whole new world of bespoke tailoring and fitted carpets. They had made one the measure of all things. One had become the ruler. But its destiny was even more special. One was about to become the essence of the universe. O número 1 se torna um deus grego. It all began about 2,500 years ago in ancient Greece, or modern Greece as it then was, because of a chap by the name of Pythagoras. Pythagoras. Did he have a theory or something? The square of the hypotenuse in a right angle triangle is equal to the sum of the... That's right, Pythagoras' theorem. A bit of a bore, I never quite understood it. Well, actually, I think that Pythagoras was a pretty interesting bloke. Oh, yeah? He had a school in which all his pupils had to give up their worldly possessions, eat only vegetables, and swear never to touch beans. Why on earth not? Pythagoras believed that when you fart, a bit of your soul escapes. Amazing what you learn in schools nowadays, isn't it? É verdade que Pitágoras tinha lá suas maluquices. Ele estudou no Egito, no Oriente Médio, e quando voltou para casa formou sua escola vegetariana de matemática. Lá dedicou-se a explorar as maravilhas e mistérios contidos nos números. Pythagoras was the first man to come up with the idea of odd and even numbers, and he gave them sexes. One was male, two was female, and so on. Ele também gostava muito de números inteiros, coleções de uns. Percebeu que certos números inteiros assumiam formatos agradáveis. O 3 formava um triângulo, o 4 um quadrado, 1 mais 2 mais 3 mais 4 criavam o 10, que formava um triângulo mágico. Pitágoras também estava convencido de que o 1 acabaria ajudando a explicar uma das principais dúvidas filosóficas da época. The Greek philosophers were forever trying to find out the one thing that everything is made of. One philosopher said everything's made of fire, another air, another water. Pythagoras said that everything was made of numbers, including music. To find out what Pythagoras meant, I've come to the Waterbury Garden Centre in Oxfordshire. Oh, thank you very much. All I need now is a mathematician. Oh, I'm a mathematician. Oh, what a bit of luck. But if you want to find out about Pythagoras, music and maths, we're going to need some pots of rather different sizes. Good Lord. Perfect.
Pythagoras wanted to understand why certain combinations of notes sounded so beautiful and harmonious. So if we play a pot, we get a note, la. But if I combine it with the note of this pot, la, it's rather a bad combination. Let's listen to them together. Oh, yes, that doesn't work at all, does it? But if I play this pot here, la, la, that's a beautiful combination. Let's hear them together. But why is it such a beautiful combination? And the answer is mathematics. The relationship between the weights of these pots is in a perfect 1-to-2 relationship. And it's that combination of whole numbers which makes this such a nice sound. As opposed to the first pot, this is sort of a 1 to 1.264, not a nice whole number relationship, which is causing the bad sound. So Pythagoras is saying that the harmonies are combinations of whole numbers. That's right. Numbers that are collections of ones. Pythagoras realized that these whole numbers are really why things sound so beautiful, and it excited him so much he realized that really mathematics was the base of everything, that it would explain musical harmony and the cosmos, and this is why he coined the phrase the music of the spheres. So, shall we? Oh, I don't see why not, yes. Se a beleza da música confiava nos números inteiros, Pitágoras concluiu, o mesmo deveria acontecer com tudo. E como os números inteiros são coleções de uns, o 1 devia ser a matéria essencial de que o universo é construído. O número 1 nunca foi tão admirado. But ultimately, Pythagoras' whole belief system was doomed. And ironically, it was the triangle that made him famous, which was to prove his undoing. Se o número 1 estava no centro de tudo, também deveria estar na essência de todos os triângulos, até mesmo do triângulo retângulo com 2 lados iguais. O problema é que ele não está. Pitágoras seguiu tentando fazer os 3 lados contarem com um número exato de unidades, mas não podia ser feito. When one of his disciples tried to point this out, the others drowned him. Pythagoras' whole belief system that the world was made up of units was a lie. Pobre Pitágoras, derrotado por sua forma geométrica favorita. O 1, porém, estava prestes a embarcar em uma nova carreira, só que antes teria de se tornar um pouco menos real. Like everyone else before him, Pythagoras couldn't conceive of numbers unless they represented actual things. 1 was not a 1 unless it stood for 1 chair, or 1 step, or 1 television presenter. But the mathematicians who followed Pythagoras broke free of these constraints. Yep, Archimedes, famous today as the world's first streaker, but in fact the greatest mathematician of ancient times. Arquimedes adorava os jogos com números. E levou a matemática ao reino do inimaginável, porque nesses jogos ele permitia que os números fizessem coisas impossíveis, que descobrissem, por exemplo, quantos grãos de areia seriam necessários para encher o universo. E apesar de alguns desses jogos matemáticos parecerem inúteis, eles algumas vezes deram resultados práticos de que nos beneficiamos até hoje. For example, he was obsessed with what would happen if you took a sphere and turned it into a cylinder. What would be the difference in area covered? Well, personally, I don't give a fig. But for Archimedes, it was the proudest moment of his life when he finally succeeded in working out the formula. And although it was a piece of pure mathematical bravado, it did actually prove to be amazingly useful in the end. Because thanks to Archimedes, later mapmakers could take the globe and turn it into a flat map.
O número 1 já não era mais a essência do universo, mas estava ajudando a criar uma era dourada para a matemática teórica. Uma nova força, porém, estava conquistando o mundo. E o 1 estava prestes a ser dominado por um povo com uma obsessão bem diferente. Arquimedes vivia em Siracusa, e quando os romanos invadiram a cidade em 212 a.C., ele estava no meio de um cálculo particularmente intrincado. Na verdade, estava tão envolvido que tudo o que conseguiu dizer foi: "Imploro que não perturbem este momento." Talvez não tenha sido uma atitude sábia. It was the end of theoretical mathematics in the classical world. The Romans weren't interested in airy-fairy abstractions like how to calculate the weight of all the goats who ever lived. They were interested in power. Gostando ou não, o número 1 agora era um servo de Roma. Precisou deixar para trás o mundo da matemática abstrata e passar a lidar com preocupações mais práticas. O número 1 vai para o exército. Ele se tornou a espinha dorsal do mundo romano, enquanto os romanos o usavam para impor uma rígida organização numérica em seu exército. Havia 10 homens por seção. E 10 seções com 10 homens eram chamadas de uma centúria. 2 centuries were called a manipulus, which means literally a handful, which I imagine 200 Roman soldiers probably were. Até as punições eram pensadas em termos numéricos. Se a legião sofresse uma derrota humilhante, toda ela seria dizimada, no sentido da palavra decimar em latim. Fosse qual fosse a culpa individual, um soldado em cada 10 era sacrificado. The great aim of the Roman world was to keep things ticking over. Theoretical mathematics just wasn't them. Mark you, I'm not surprised. I mean, the Roman numerals don't exactly make it easy, do they? I mean, look at them. They're just an elaboration of the old notches on a bone. The only sophistication being new symbols as the numbers get more unwieldy. V for 5, X for 10, C for 100, up to their symbol for 1,000,000. But it's still just a simple counting system. Fine for writing inscriptions on tombs, but not much cop for the complications of theoretical maths. Well, you try writing 1,000,000,000 like that. In modern numerals, it takes me about 8 seconds. I tried it. In Roman numerals, it would take something like 16 minutes. Não é surpresa, então, que os algarismos romanos sequer fossem usados para calcular. Qualquer cálculo tinha de ser feito em uma tábua de contar, uma versão primitiva do ábaco. Os numerais em si eram apenas usados para registrar os resultados. Talvez não seja coincidência que, diferentemente dos gregos, nenhum matemático romano seja celebrado nos dias de hoje. Enquanto o poder de Roma se espalhava, o mesmo acontecia com seu sistema numérico. Ao longo dos 500 anos seguintes, toda a Europa, da Espanha à Turquia, caiu sob o controle romano. E mesmo quando o império começou a ruir, seus numerais continuaram em pé. Mas apesar de o sistema romano parecer indestrutível, ele não era. Seu nêmesis veio do Oriente, para ser mais preciso, da Índia, no ano 500 depois de Cristo. Ou mais ou menos isso. O número 1 tinha um primo indiano que costumava viver em uma atmosfera mais purificada. O iluminado.
Os indianos pareciam se preocupar menos com a organização militar e mais em renunciar ao mundano e alcançar a iluminação. Mas o Nirvana não estava logo ali dobrando a esquina. Para alcançá-lo, era necessária uma jornada muito, muito longa que levava muito, muito tempo. E a fim de compreender essa ideia, os indianos criaram números estupendamente grandes. Take a raju, for example. A raju is the distance covered by God in 6 months. If he travels 1,000,000 kilometers in every blink of his eyelid. Or how about a pallium? A pallium is the length of time it would take me to build a cube of lamb's wool 10 kilometers high, if I were to lay one strand every century. Here's one I made earlier. Well, these were the sort of numbers that could have made one feel, well, small, if he hadn't had a little help from his friends. Unlike the Romans, the Indians devised a system that could cope with vast numbers. They developed a different symbol for every number from 1 to 9. 1, 2, 3. Or if you do them quickly, you get Arabic numerals. नहीं है, अरबी नहीं है, ये हमारा हिंदुस्तानियों का बनाया हुआ है. हम लोग हिंदुस्तानी इसे 2000 वर्ष पहले से प्रयोग कर रहे हैं. He's right, you know. Os algarismos que usamos hoje são chamados de arábicos, mas na verdade surgiram na Índia desde o ano 500 a.C. But then, around 1500 years ago, or a little longer if you're watching a repeat of this program, someone came up with a stupendous, incredible, extraordinary idea. The biggest revolution in numbers since the Sumerians invented maths. A creation that would change the world. They invented an entirely new number. E ele está aqui. Dentro deste pequeno templo de 1100 anos, em Gwalior, norte da Índia, podemos encontrar esse novo número. E após uma viagem de 6.500 quilômetros, finalmente vou conseguir vê-lo. Nick, it's locked. Então, nós esperamos. E enquanto esperávamos, eu me perguntei, como é que este novo número não foi inventado antes? É um número muito simples, que leva só um instante para dizer e ainda menos para escrever. Ah, here he is. Mas quando foi inventado, transformou a vida do número 1 de uma forma que acabaria por modificar o mundo todo. Here we are. The first undisputed example of India's greatest invention. The new number. The holy grail of numbers. 0. For the first time in human history, someone had made nothing a number. A inscrição diz que um jardim foi plantado para produzir flores para o templo. E a fim de garantir que haveria flores suficientes, o jardim deveria ter a medida de 187 por 270 astas, cerca de 8 hectares. Well, while the Romans were using numbers to record their conquests and count dead bodies, these people were using them to make sure they had adequate supplies for their flower arrangements. Well, you might say, what's all the fuss about? I mean, what's so wonderful about inventing a symbol that means nothing? I mean, if somebody asks me how much I've got in my hand, I can just say, well, I haven't got anything in my hand. I don't need a 0 to do that. Bom, o 0 por si só não seria nada, é óbvio. Mas quando você reúne o 0 e o 1, a mágica começa a acontecer. E quando o resto da trupe se juntou a eles, os resultados foram espetaculares. Com apenas 10 dígitos, os indianos podiam fazer números infinitamente grandes ou infinitamente pequenos.
Os romanos não conseguiam fazer isso. One had found his perfect mate in Zero, and it was a partnership that was going to change the world. Com o resto do time, os dois permitiram que a ciência indiana avançasse rapidamente. Os astrônomos hindus, por exemplo, estavam séculos à frente dos cristãos. Indian scientists worked out that the Earth spins on its axis and that it moves round the sun. Something that over in Europe, Copernicus wouldn't figure out until 1,000 years later. Cientistas indianos também calcularam o diâmetro do globo e erraram em menos de 1% da medida correta. Tudo isso foi possível por conta do 1, do 0 e do resto da trupe de inúmeros artistas. Eles eram uma sensação, e sua fama logo começou a se espalhar pelo planeta. Um conflito com os algarismos romanos estava fadado a acontecer cedo ou tarde, mas por algum tempo, o número 1, o 0 e seus amigos vagaram pelos desertos da Arábia para chegar a uma das sociedades mais sofisticadas da época, onde hoje fica o Iraque. Bagdá, ano 762. Mate sua velocidade, não seu camelo. Quando o Islã tinha pouco mais de 100 anos de idade, Bagdá era controlada pelo grande califa Al-Mansur. O califa queria que seu povo vivesse segundo o Alcorão, então mandou que tribunais e juízes aplicassem as leis do profeta. Now, the law of the Prophet is full of instructions that require serious mathematical calculations if they are to be carried out exactly. For example, unlike Christianity, the Quran insists that women share in any inheritance. The book says there is a share for men and a share for women, each share depending on the number of other relatives and their relation to the deceased. Working all that out required fractions and ratios, but these were people who counted on their fingers. Não é que eles não gostassem de aritmética, mas seu sistema numérico os impedia de evoluir. Um dia, no entanto, chegou à corte um embaixador da Índia. Ele tinha de dar ao grande califa algum tipo de presente, mas o califa era um homem de riquezas infinitas e era difícil saber o que lhe oferecer. Uma camiseta com a inscrição "Eu amo a Índia" não serviria, é claro. Mas o embaixador pensou muito no caso e decidiu dar ao califa o melhor presente que pôde imaginar: a beleza dos números. Na verdade, não sabemos exatamente como os algarismos indianos passaram a ser adotados no mundo islâmico, mas a história do embaixador é a minha favorita. What we do know is that Muslim scholars were bowled over by 1, 0 and the rest of the troop. And the most famous of these scholars was a man by the name of Al-Khwarizmi. 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 Khwarizmi? Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi. That's right. Al-Khwarizmi e seus colegas ensinaram aos numerais artistas uma série de truques novinhos em folha. Equações de quarto grau, álgebra, logaritmos, raiz cúbica, contas reversas. Tá bom, eu inventei essa última, tá? Mas essas novas façanhas numéricas permitiram que cientistas, matemáticos e astrônomos alçassem novos voos no Oriente Médio. E a trupe indiana tornou-se um grande sucesso em todo o mundo islâmico.
Mas do outro lado do Mediterrâneo, o mundo cristão ainda estava preso ao velho e estático exército dos algarismos romanos, que, como eram romanos, não abririam caminho para os novos invasores tão facilmente. Um confronto entre os dois sistemas era inevitável, e quando acontecesse, poderia mudar o destino do mundo ocidental. O número 1 toma a Europa. Argélia. O começo do fim dos algarismos romanos se deu nas praias do norte da África. Comerciantes muçulmanos logo adotaram o 1, o 0 e companhia em seus negócios. Ao final do século XII, os numerais indianos já eram usados correntemente. E foi no movimentado porto de Bejaia que o jovem filho de um diplomata italiano que trabalhava na Argélia assistiu pela primeira vez àquele incrível espetáculo dos números. Quando eu fui apresentado à arte dos 9 símbolos indianos, aquele conhecimento rapidamente me agradou mais que qualquer outra coisa. E eu consegui compreender aquela arte. Esse jovem era conhecido como Fibonacci e ficou tão encantado com os numerais indianos que, quando cresceu, decidiu levá-los para casa. Em 1202, Fibonacci escreveu um livro sobre cálculos chamado... o Livro dos Cálculos. Ele é hoje considerado um dos maiores matemáticos de todos os tempos, e seu livro foi uma espécie de palco para os numerais indianos. Fibonacci wasn't just an ivory tower theorist. Part of his book of calculations was aimed specifically at merchants, showing them how useful Indian numerals could be for, say, calculating their profits. Você pode achar que isso não faria muita diferença, mas nessa época o capitalismo estava começando a tomar o continente europeu. O livro de Fibonacci era leitura obrigatória. Infelizmente, as pessoas comuns se sentiam mais à vontade com os números antigos. Afinal, viveram com eles durante quase 1000 anos. Os antigos algarismos romanos não iriam dar vida fácil para os novatos indianos. E não era só questão de tradição. Podia-se encontrar boas razões para a predileção pelo velho sistema. For example, many medieval Italian cities had their own currency. So every time I found myself at a new town or a new set with extras and costumes, as the case may be, I have to go to the money changer's bench, or banker, as it's called. O banco era uma tábua de contar, basicamente um ábaco com peças diferentes. Os homens que o operavam, os banqueiros, tinham de fazer o juramento de que não iriam trapacear os clientes. Mind you, if the magistrates find he is cheating me, they'll come and break his bench. His banker will be rupta, which is the word for broken. And he'll be declared bankerupta, which is where we get the word bankrupt from. Hi. Now, these things, how much can I get for those in whatever place this is? He's counting it now. It's reassuring to see he's using numerals I'm familiar with, which are Roman numerals, of course. And he's using this abacus, so at least I can see what he's doing. And I get that much. Oh, right, fine. Well, thanks a lot. Nice doing business with you. But what if I was to go over to one of the smart chaps using the newfangled Indian numerals? Hi. Now, how much would you give me for that? Now, you see, this is the problem. You see, as a medieval punter, I've got no idea what he's writing. I mean, no wonder people were suspicious. I mean, if my bank started keeping my accounts in Chinese, I'd be suspicious. Oh, thanks. I've got no idea how you arrived at that. But thanks anyway. Essa desconfiança se alastrou. Em 1299, a cidade de Florença acabou proibindo os mercadores de usar os novos números e contas. Eles teriam de usar os algarismos romanos.
Mas nenhum número foi tratado com mais suspeitas do que o parceiro do 1, o 0. Um escritor chamou o 0 de um símbolo que cria confusão e dificuldades. Zero was called cipher, and it was regarded with such suspicion that word became our word for secret code, a cipher. Mas os dias do velho sistema estavam contados. Suponho que podemos culpar a boa e velha ganância humana. Os tradicionalistas que lidavam com o ábaco e os algarismos romanos nunca precisaram calcular juros de empréstimos, porque a Igreja Católica dizia que cobrar juros era um pecado, a chamada usura. Mas vieram as reformas, e a Igreja passou a ser amiga dos negócios, e a eterna objeção cristã ao capitalismo pareceu simplesmente desaparecer. Então, nesse novo ambiente de empréstimos e cobrança de juros, quais seriam mais úteis? Os algarismos arábicos ou o ábaco? Bom, vamos descobrir. On my right, one first-class mathematician. On my left, one first-class abacist. So, supposing I lend someone £10 at 0.5% interest a month, how much do they owe me at the end of the year? Okay? Ready? Steady? Go! Kimi é abacista desde os 15 anos e está usando um ábaco moderno. Mas exatamente como se fazia no século XVII, ela arredonda seus números à medida que avança nas contas. Vamos esperar que ela avance para ganhar esta disputa. Marcos está usando papel e caneta e vem trabalhando com até 12 casas decimais. Vive no norte de Londres com sua adorável esposa e 3 filhos encantadores. Ele não é grande, mas é muito inteligente. Kimmy has got an answer. Kimmy. Yes. What's your answer? £10.60. £10.60. So compound interest after a year would be £10.60, and the abacus seems to have got there before the mathematician. Well, I don't want to put a damper on things, but I think that answer is actually wrong. I've got an answer of £10.61.6777664035 to be precise. I've actually picked up the subtlety of compound interest, which is it's a little bit each month, but it adds up, so I've got this extra 1.67p. Para o homem de negócios medieval, significaria a diferença entre ganhar e não ganhar a vida. Talvez por isso o usuário do ábaco neste desenho pareça tão pobre. As capitalism gained respectability, calculating interest and compound interest became de rigueur for any self-respecting businessman. And for doing that, even with an abacus, the old Roman system was simply no match for the Indian numerals. Então, séculos após Fibonacci tê-los trazido à Europa, os algarismos indianos finalmente derrotaram os rivais romanos. Eles eram rápidos e versáteis, e com o 1 e o 0 à frente mostraram-se melhores no trabalho em equipe. Quando o fim chegou, bastou um empurrãozinho. Os velhos algarismos romanos estavam, enfim, na bancarrota. Mas o 1 e o 0 tinham planos ainda maiores para o futuro, que não incluíam os outros numerais. O 1 e o 0 vão sozinhos. Enquanto isso, a trupe toda dos numerais indianos tomou o mundo ocidental de assalto. Com eles, os navegantes europeus tinham mais facilidade para calcular latitudes e ousaram cruzar os grandes oceanos. Foi assim que acharam a América. E os novos números se tornaram o vocabulário dos bancos modernos. Mas ainda existia muito espaço para aquele velho problema, o erro humano. Colombo pensou ter chegado ao Japão, quando na verdade chegara às Índias Ocidentais a meio mundo de distância. Ele cometeu um erro. Acontece com os humanos. Mas o homem estava decidido a mudar isso. Tudo ocorreu por volta do ano de 1600... dá no mesmo.
Gottfried Wilhelm Leibniz foi um dos maiores matemáticos de todos os tempos e decidiu livrar a humanidade de uma vez por todas da maldição do erro humano. In trying to do this, Leibniz invented something that still affects us every day of our lives. What's more, it's an invention that was to give our old friend Juan the chance to rule the world. Leibniz estava convencido de que podia exterminar o erro inventando uma máquina de cálculo mecânica. E, na verdade, construiu uma usando todos os numerais, do 0 ao 9. Mas então, teve uma ideia melhor, inspirada por sua filosofia. É verdade que se os grandes vazios e a imperfeição plena pertencem ao zero, Da mesma forma, o Espírito de Deus e sua luz pertencem ao Todo-Poderoso, número 1. In other words, to paraphrase Leibniz very, very, very loosely, the universe is a bit like a Swiss cheese, which some of us have suspected for years. The holes are just as important as the cheese itself. So to construct the world, you need both something, good old number 1, and also lots of nothing, which is where 0 comes in. Leibniz estava convencido de que o 1 e o 0 eram os únicos números de que as pessoas realmente precisavam. Com esses dois números, segundo ele, era possível alcançar qualquer sonho matemático e, além disso, eliminar a possibilidade de erro humano. Então, ele se livrou dos outros números e elaborou um sistema que utiliza apenas uns e zeros. É o chamado sistema binário. Wait a minute, how could you possibly express all numbers just with a 1 and a 0? I think it's time I spoke to someone who knows what he's talking about. Marcus! I need to understand the binary system. Binary. Okay, let me give you a number in binary. Okay. Here is the number 9 written in binary. So this is just using ones and zeros. Ones to and express zeros. any number. It's just zeros and ones. So that's 9 in binary. Well, it looks like 1001 to me. That's because you're obsessed with your 10 fingers and you like to keep track of things in tens. Well, this one keeps track of how many ones, the second column of how many tens there are, next how many hundreds, and one lot of 1,000s. But in binary, things work rather differently. In binary, what the columns keep track of is how many ones, how many twos, how many fours, and how many 8s there are. Here we have an egg. We're only allowed to represent these numbers using zeros and ones. Yeah. Okay, so we're only allowed either to put an egg in or not have an egg. An egg in is 1. An egg represents 1. So let me show you what 9 is in binary. One lot of 8, so I have an egg in the fourth column. It's a 1. Yeah, that's one lot of 8 in the fourth column. And 9 is 8 plus 1, so I need a 1 in the ones column. So in binary, the number 9 is one lot of 8, no 4s, no 2s, and one 1. Incrível! Mas e os outros números? Bom, após apenas 3 horas de aprendizado, eu percebi que era possível, afinal de contas, chegar a qualquer número usando apenas uns e não uns. Além do mais, eu me convenci de que não é preciso fazer tudo isso com ovos. It's a sort of mechanical system. It's very mechanical to add the ones and zeros, and that's why it's perfect for a machine. And a machine doesn't really care too much about how big the numbers get. It can keep track of very long numbers, whilst we're not very good at doing that. What it's interested in is a very efficient way of adding numbers. That's why machines love to put numbers into binary. E Leibniz projetou exatamente essa máquina de binário. Mas ela usava bolas de metais que caíam em buracos em vez de ovos em xícaras. De agora em diante, erros seriam uma coisa do passado, e a era digital parecia estar pronta para assolar o planeta. Infelizmente, ele nunca construiu a máquina.
o zero teriam de esperar mais 265 anos para voltar a ser o foco das atenções. Sul da Inglaterra, 1944. Meet Colossus, the world's first working binary computer. It's Leibniz's dream made real. But instead of dropping metal balls into slots, Colossus is electronic. In here, 1 and 0, something and nothing, have finally come into their element as electrical currents, on and off. O Colossus foi criado durante a Segunda Guerra Mundial e instalado no Centro de Decodificação Britânico em Bletchley Park. Tem 1.200 válvulas, quilômetros de fios e centenas de componentes mecânicos. Mas exatamente como todos os computadores de hoje, o coração desta máquina são uns e zeros. Em seu formato binário eletrônico, o 0 e o 1 realizavam milhões de cálculos rapidíssimos, o suficiente para decifrar os códigos inimigos antes que os alemães tivessem apontado seus lápis. Thanks to Colossus, the Allies knew what the German messengers said even before Hitler did. And it may be that this extraordinary contraption helped shorten the war by as much as 2 years. A tecnologia que surgiu em Bletchley mudou o nosso mundo para sempre. Você se lembra de todas aquelas razões para usar e entender os números? Fazer cálculos astronômicos, lidar com medidas, fazer a divisão de propriedades? Computadores podem fazer isso. Descobrir percentagens, taxas de câmbio, juros compostos, todos os cálculos que preocuparam e às vezes deixaram perplexas as grandes mentes da antiguidade. Just leave it to the computers, and we can all simply be happy ignoramuses, not even knowing whether the answer's right or wrong. And that's got to be a good thing, isn't it? Terry? Where are you going, Terry? I say, you're not leaving me, are you, Terry? Terry! In the computer age, our whole world runs on a stream of ones and not ones. From our bank statements and medical records to the barcode every time I buy a tin of cat food. And the rest of the numbers can be consigned to the dustbin of history. 1 and 0 are all we need. The old performing duo have come out on top. Let's just hope we can control the little blighters. Ou 0. Well, I thought I was rather good, didn't you? I thought you were marvelous. Sublime. I wish they kept my And the astronomy food seat. was just terrible. Anyone.